Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de eletrodinâmica. Na aula de hoje a gente vai de novo falar sobre alguns conceitos básicos e fundamentais. Esses conceitos de hoje, como também os da aula passada, a gente vai usar para todo o resto do curso, então é bem importante que você entenda eles bem direitinho, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. E a gente vai começar essa nossa aula falando sobre o conceito de DDP, que é a nossa diferença de potencial, também pode ser chamada de tensão elétrica. A ideia é a seguinte, eu posso falar de uma bateria, de uma tomada, tanto faz, a DDP, a tensão elétrica, nada mais é do que a razão que existe entre a quantidade de energia elétrica que é entregue para cada unidade de carga. Agora, com relação então às unidades, energia elétrica, qualquer forma de energia, a gente mede sempre em joule. Carga elétrica a gente mede em coulomb. Agora, pessoal, vamos dar uma olhada lá na DDP. Só que antes de falar da unidade, eu quero ver o símbolo. Eu coloquei para vocês ali V, mas pode aparecer também com a letra U. O que acontece? Cada hora aparece de um jeito. Então, de propósito, vai ter hora que eu vou usar para vocês a letra V e vai ter hora que eu vou usar a letra U. Porque você tem que se acostumar e conseguir entender do que a gente está falando com uma letrinha ou com outra, tá certo? Agora, voltando para a questão da unidade. A gente sabe que energia elétrica é em joule. A gente sabe que carga elétrica é em coulomb. Então, a DDP vai ficar para a gente o quê? Vai ficar joule dividido por coulomb. E joule dividido por coulomb vai ser a mesma coisa que volt. Volt que a gente vai usar a letra V maiúscula para representar, tudo bem? Então, olha só, em termos práticos, o que significa dizer que essa tomada aqui é, por exemplo, uma tomada de 220 volts? Vamos lá? Usando as unidades, a gente sabe que 220 volts são a mesma coisa do que 220 joules divididos por 1 coulomb. Então, gente, olha só, dizer que eu liguei um aparelho numa tomada de 220 volts significa dizer que essa tomada vai fazer passar corrente elétrica pelo aparelho e, detalhe, para cada 1 coulomb de carga que essa tomada fizer passar por esse aparelho, ela vai estar entregando ali 220 joules de energia elétrica. Então, simples, a tensão, a DDP, diz para a gente quanto de energia o aparelho está recebendo para cada 1 coulomb de carga que passa por ele, tá certo? Ó, um outro exemplo, as baterias geralmente são baterias de 9 volts. 9 volts significa para a gente o quê? Significa 9 joules dividido por 1 coulomb. Então, se você usa aquela bateria para alimentar um aparelho, significa para a gente o quê? Significa que essa bateria vai entregar para cada 1 coulomb de carga que passa pelo aparelho, 9 joules de energia elétrica, tudo bem? Então, esse é o significado prático da tensão elétrica da DDP. Agora, muitas vezes a gente usa uma pilha, uma bateria, às vezes a gente usa a tomada. Qual é a diferença entre uma e outra? Quando a gente fala de uma bateria ou de uma pilha, eu estou falando ali da chamada tensão elétrica, que é a tensão contínua, tudo bem? Na tensão contínua, o que eu tenho? Eu tenho sempre um polo positivo e um polo negativo, como você tem representado ali. Agora, numa tomada é um pouquinho diferente. Na tomada, a gente tem a chamada tensão alternada. E aí, como funciona essa questão da tensão alternada? Bom, numa tomada, no padrão mais recente utilizado, a gente tem os 3 pininhos. Esse do meio é um aterramento. Esse aterramento serve para a gente não ficar tomando choque num aparelho que está ligando na tomada. Por quê? Porque se a carcaça estiver energizada, esse aterramento vai neutralizar a carcaça. Agora, sobram para a gente 2 pininhos ali. Um deles vai ser o chamado neutro, que não está energizado. Só olhando não dá para saber. Você tem que usar uma chave teste para fazer isso. E o outro deles é o que a gente chama de fase. Então a gente tem o fase e o neutro.
O fase, ele fica alternando, por isso que chama de tensão alternada entre polo positivo e polo negativo, tudo bem? Mas daí a gente vai deixar para conversar sobre a tensão alternada mais para frente. Aqui na eletrodinâmica, a gente vai focar nos circuitos com tensão contínua. A gente volta a falar de tensão alternada lá nas aulas de eletromagnetismo, tá certo? Bom, então a ideia é a seguinte, a nossa fonte de tensão, que pode ser uma pilha, pode ser uma bateria, vai ser para a gente o nosso gerador nos circuitos, onde eu tenho lá o polo positivo e o polo negativo. No caso da pilha, a gente tem essa partezinha que é saltada para fora, que é para a gente o polo positivo, e o outro lado é o polo negativo, tá certo? Agora, a gente não vai ficar toda hora desenhando uma pilha, então a gente vai representar de uma forma simplificada, colocando ali duas barrinhas, uma maior, a outra menor, sendo que a barrinha maior vai ser para a gente sempre o polo positivo e a barrinha menor vai ser para a gente sempre o polo negativo do nosso gerador, tá certo? Então, essa configuração que eu acabei de representar para vocês aqui é essencial e a gente vai usar sempre nas nossas aulas, tá certo? Pessoal, agora vamos falar de um conceito que é fundamental para a gente, que é o conceito de resistência elétrica. Eu vou pegar um objeto condutor qualquer e todo corpo, tudo que existe no mundo possui uma resistência elétrica que a gente vai usar a letra R para representar. O negócio é o seguinte, eu vou ligar esse objeto num circuito onde eu tenho um gerador. Então, se eu tenho um objeto que é condutor de eletricidade, uma fonte de tensão, a gente aprendeu na aula passada que vai ter corrente elétrica passando ali. Então, essa diferença de potencial vai fornecer energia para que circule uma corrente elétrica. Lembra que a gente aprendeu também na aula passada que o sentido da corrente é sempre do polo positivo para o polo negativo, tá certo? Agora, o que acontece? A resistência elétrica é uma propriedade que todo corpo tem de se opor à passagem de corrente, de se opor à passagem de eletricidade. Então, basicamente, o que a gente tem que ter em mente? Olha o nome é resistência. Resistência é o quanto resiste. Então, a gente tem que saber o quê? Que quanto maior for a resistência elétrica, menor vai ser a corrente que tende a passar pelo corpo, tudo bem? Claro que a gente está falando que menor tende a ser a corrente porque depende aonde que você vai ligar esse corpo, em qual gerador que ele vai ser conectado, tudo bem? Bom, mas vamos lá, vamos voltar para a definição de resistência elétrica. Então, resistência elétrica, ela representa para a gente o quê? A oposição de um objeto, de um corpo, à passagem de corrente elétrica. Fundamental que a gente tenha essa noção de que quanto maior for a resistência elétrica, menor tende a ser a corrente que vai passar pelo corpo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a definição matemática de resistência elétrica. Olha só, a resistência elétrica é igual à razão que existe entre a DDP que você aplica no corpo e a corrente que passa por ele. Então, basicamente, situações que a gente sabe e que são bem intuitivas, que quanto maior for a resistência elétrica do corpo, menor vai ser a corrente que vai passar por ele, tudo bem? Outra informação que a gente pode falar ali, olha só. A gente pode escrever essa mesma relação matemática fazendo assim, ó, que V ou U, tanto faz, é igual a R. Esse I que está dividindo vai lá para o outro lado multiplicando, fica R vezes I. Então vamos pensar o seguinte, olha outra análise que a gente pode fazer. Vamos supor que a resistência elétrica do corpo você conhece. A gente pode dizer também aqui que quanto maior for a tensão que você aplicar ali, mais corrente elétrica vai passar pelo corpo, tudo bem? Mas como que eu acho essa resistência do corpo do objeto? A gente vai deixar para falar isso um pouquinho mais para frente. Bom, agora vamos dar uma olhada com relação à unidade. A tensão elétrica. A gente sabe que tensão elétrica a gente mede em volt. Corrente elétrica a gente sabe que a gente mede em ampere. Então, como resistência elétrica é tensão dividido por corrente, vai ser uma unidade dividida pela outra. Então, a unidade de resistência elétrica vai ganhar um nomezinho novo, que vai ser para a gente ohm, tudo bem? E aí, para representar o ohm, a gente vai usar a letrinha grega ômega, que está escrita aqui para vocês, tudo bem? Pessoal, então olha só, deixa eu montar um exemplozinho rápido com vocês. Se eu falo que a resistência elétrica é igual a 5 ohms, o que a gente sabe? 5 ohms é a mesma coisa do que 5 volts dividido por 1 ampere.
Então, falar que a gente tem 5 ohms de resistência elétrica quer dizer para a gente o quê? Que se eu aplicar ali uma tensão de 5 volts, eu vou fazer passar por esse corpo uma corrente de 1 ampere. Esse é o significado prático da resistência elétrica, tá certo? Pessoal, agora olha só, eu não posso confundir essa propriedade resistência elétrica, que é uma propriedade que todo objeto, todo corpo possui, com um dispositivo elétrico chamado de resistor. Mas o que é o resistor? A gente vai conversar sobre ele agora, tá bom? Pessoal, olha só. Resistor, ele é um dispositivo elétrico que ele tem uma função. A função dele é transformar eletricidade em calor. É isso que ele faz em termos práticos. Então, por exemplo, um ferro de passar roupa. O princípio de funcionamento dele é baseado em eletricidade. Claro, você liga ele na tomada para funcionar, mas o principal elemento ali é o quê? É um resistor, que vai transformar energia elétrica em calor. Quer ver uma outra coisa? Chuveiro elétrico. O principal elemento ali é um resistor também, que é o que vai aquecer a água. Detalhe, né? Quando queima o chuveiro, a gente ouve as pessoas falando: a resistência do chuveiro queimou. Na verdade, não é resistência, porque resistência é uma propriedade que o teu corpo tem, que tudo no mundo tem, que é o quê? Que é a oposição à passagem de corrente elétrica. Agora, o que queimou de verdade no chuveiro foi um elemento chamado resistor, tudo bem? Então, quando você troca no chuveiro, você troca o resistor, tá certo? Enfim, então, tudo quanto é objeto que você liga na tomada para gerar calor, você tem como principal elemento desse equipamento, desse objeto, um resistor, tá certo? Vamos lá, vamos continuar. Então, vamos deixar notado que o resistor ele é um componente, um elemento que tem uma função. A função dele é transformar energia elétrica exclusivamente em calor. Daí você vai me dizer: poxa, Coelho, mas e aqueles resistores que a gente usa em circuitos eletrônicos? Sim, os resistores podem ser usados em circuitos eletrônicos para algumas formas de controle do circuito, mas a gente deixa isso para um outro momento, tá certo? Para você, para vestibular, para Enem, o resistor vai fazer isso, ele vai transformar energia elétrica em calor. O símbolo que a gente usa para resistor é uma linha com um zigue-zague e a letra R geralmente maiúscula, tá certo? Pode aparecer esse outro símbolo que eu coloquei para vocês também para resistor. Agora, hoje em dia a gente fala muito das lâmpadas fluorescentes, das lâmpadas LED, mas a gente tem aquelas lâmpadas um pouco mais antigas, que é cada vez mais difícil de achar. As lâmpadas chamadas de lâmpadas incandescentes. Uma lâmpada incandescente também é um resistor, por quê? Porque a eletricidade vai passar por ali, vai transformar a energia elétrica em calor e, claro, esse metal que tem ali aquece tanto a ponto de brilhar. Tem um símbolo que vai ser muito comum a gente usar para a lâmpada nos exercícios, que é esse símbolo que está aqui, tá? Então você tem aqui uma circunferênciazinha com um X no meio. Esse é o símbolo que a gente usa para representar a lâmpada e a gente vai tratar a lâmpada como um resistor nas questões de vestibular, nas questões do Enem, tá certo? Então vamos ver como é que a gente vai representar num circuito esse resistor. Eu vou colocar para vocês ali o resistor, vou colocar para vocês ali um gerador e a gente sabe o quê? Que esse gerador vai fornecer energia de forma que vai passar por ali uma corrente elétrica aí por esse resistor. E aí, esse resistor vai transformar então essa energia elétrica em calor. Como a gente já tinha anotado agora há pouquinho, né? O resistor vai transformar essa eletricidade em calor, tudo bem? E detalhe, pessoal, esse efeito da corrente elétrica, essa transformação de energia elétrica em calor que acontece no resistor, ganha um nomezinho especial. Ele é chamado de efeito Joule. Então, falou pra gente em transformação de energia elétrica em calor, a gente está falando em efeito Joule. Bem importante que você lembre esse nomezinho, porque de vez em quando está pintando em questão falando sobre o efeito Joule. O efeito Joule simplesmente então é o aquecimento que ocorre devido à passagem de eletricidade, tá certo? Agora vamos usar tudo que a gente acabou de estudar para resolver um exercício. Os terminais de um resistor de resistência constante são ligados a uma bateria de 20 volts. Observa-se que passa pelo resistor uma corrente de 2 amperes. Qual será a corrente que passará pelo mesmo resistor se este for submetido a uma DDP de 60 volts? Bom, vamos dar uma olhada lá nas informações que a questão passa para a gente. Ele disse primeiro que a resistência elétrica desse resistor
é constante. Aí ele disse que os terminais desse resistor são ligados a uma bateria de 20 volts. E disse que, nesse caso, passa pelo resistor uma corrente de 2 amperes. Aí ele quer saber o quê? Qual vai ser a corrente se a gente ligar esse mesmo resistor numa tensão de 60 volts? Então vamos anotar essas informações? Primeiro, a gente sabe que a resistência elétrica é constante. E ele disse também que se a gente ligar esse resistor numa bateria de tensão 20 volts, vai passar pelo resistor uma corrente de 2 amperes. E ele quer saber qual vai ser a corrente que vai passar pelo mesmo resistor se esse resistor for ligado numa tensão de 60 volts. Bom, como a resistência elétrica é constante, eu sei que a resistência elétrica R na situação 1 e a resistência elétrica R na situação 2 são iguais. Então, eu posso escrever para vocês o quê? Sabendo que as resistências são iguais, que a DDP1 dividido pela corrente 1 é igual a DDP2 dividida pela corrente 2. A tensão, a DDP1 é 20 volts, a corrente 1 é 2 amperes. A DDP2 é 60 volts e a corrente 2 é o que eu quero achar. Agora vamos lá, 20 dividido por 2 vai dar 10, é igual a 60 dividido por I2. A gente pode pegar e trazer esse I2 aqui para cima multiplicando e já trazer esse 10 aqui para baixo dividindo. Então vai ficar para a gente como? Vai ficar aqui I2 é igual a 60 dividido por 10. Eu posso pegar agora e simplificar um zero de cima com um zero de baixo. E aí a gente chega aqui a corrente I2 é igual a 6 amperes. Essa é a resposta que a gente estava procurando. E como a gente falou durante a aula, o que a gente percebe pela equação da definição de resistência, que é tensão dividido pela corrente? A gente sabe que se eu pegar e aumentar a tensão de 20 para 60 volts, a corrente que era 2 amperes vai aumentar também. Tudo bem? Coelho, eu posso dizer que a tensão ficou multiplicada por 3, então a corrente também vai ficar multiplicada por 3, porque de 2 para 6 aumenta 3 vezes? Olha, você pode, no caso de uma resistência elétrica constante, mas a gente vai aprender daqui a algumas aulas que podem acontecer situações onde a resistência elétrica vai variar. Mas daí a gente deixa para conversar sobre esse caso depois, tudo bem? Pessoal, e com isso a gente encerra mais uma aula de eletrodinâmica. Você percebeu que não é um assunto difícil, são contas simples que a gente acabou de fazer, mas são vários conceitos importantes e tanto essa aula de hoje como a aula passada são aulas fundamentais para a gente entender bem legal a eletrodinâmica, que como eu te disse, é um assunto que cai demais, está entre os mais abordados em vestibulares e na prova do Enem, tá certo? Tchau e até a próxima aula.